Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Amém? A partir do 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, mais uma vez engrandecer neste lugar o teu nome. Que não seja mais eu, Senhor, mas seja a tua palavra, Deus, sobre este lugar, ó Pai. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça. Que saia palavras vindas direto do teu trono, ó Deus, para aquilo que precisamos para essa noite, ó Deus. Derrama sobre nós mais uma porção do teu maná essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Pode colocar sempre. Amém. Eu orando ao Senhor, que palavra trazer. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu já tinha lido várias vezes, confesso a vocês, o livro de Lucas, mas eu não tinha me atentado a essa parábola. Eu tinha lido, mas tinha passado desapercebido. E o Senhor me trouxe nessa parábola. Eu quero compartilhar com a igreja que o Senhor primeiro ministrou no meu coração. E essa parábola, ela fala de 3 amigos. Um amigo que chegou de viagem, um amigo que recebeu, que hospedou, e um outro amigo que estava dormindo. Então, assim, é importante nós termos amigos. Quem aqui tem amigos? Glória a Deus. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmão. De tão boa amizade, tão saudável amizade. Mas eu perguntar quantos amigos você tem? Só pensa. Quantos amigos você tem? Ah, pastor, lá no Facebook deve ter 1 milhão. Não estou falando desse amigo virtual, desse amigo que você não conta com ele. Estou falando daquele amigo mesmo, aquele chegado, aquela pessoa que você pode contar. Quantos amigos você tem? Quantos que você pode contar com ele? E eu quero falar um pouquinho. Coloca para nós aí Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Na linguagem de hoje, diz assim: algumas amizades duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais achegado do que um irmão. Quando a gente está na escola, a gente sempre tem aquela coisa do amigo, principalmente no ensino médio. Aquela amizade, não vai ser meu amigo para sempre, vai ser minha. As meninas então, amiga sua louca, a vida inteira. Você vai ser minha amiga, você vai no meu casamento, você vai isso, você vai aquilo, você vai. E muitas vezes essa amizade só fica lá no ensino médio. Ela não vai além. E outras amizades nós trouxemos desde a infância, que são nossos amigos até o dia de hoje. E não necessariamente amigo é aquele que tem que estar todo dia, mas é aquele que você ligou, você pode contar. Você precisou, você pode contar.
Esse é o verdadeiro amigo. E na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele fala: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu da mãe, do pai? Com quem você está andando? Essa companhia não é boa para você. É esse versículo aí. É esse versículo. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Filhos, se seu pai, se a sua mãe disser: ó, essa pessoa não é boa companhia, você pode ter certeza que não é. Eles enxergam, os pais, nós enxergamos além. E quando o Pai do Céu: não ande com fulano, obedeça, não ande. Não ande. Porque realmente vai se corromper. Com quem você tem andado? Qual a pessoa que você mais anda? Quem faz companhia para você? Vai pensando aí. Em Provérbios 22, versículo 24 e 25, ele diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Irmãos, é bom andar com alguém mal-humorado? Misericórdia. Tudo tá ruim. Você fala bom dia de quê? Aquela pessoa que você não sente prazer e nem vontade de estar perto dela, porque tudo é negativo, tudo está ruim, nada é bom. Ah, isso aqui não presta não. Isso aqui eu já sei. Não, nem adianta. Sabe aquela pessoa que parece que está azeda? Resumindo, humilde calça jeans. Os bons entendedores entenderão. Uma pessoa que não é agradável. Claro, irmãos, nós temos aquele dia de mau humor. Todo mundo tem, sim ou não? A gente acorda, como diz o povo, a pá virada. Você não está para muita coisa, mas é um dia. Não são todos os dias. Tem pessoas que amargam todos os dias. Então a palavra diz, ó: não se associe, não ande. E também uma pessoa que facilmente fica irado. Ou seja, aquela pessoa que por qualquer coisa já está numa briga, já está numa confusão. Não ande com esse tipo de pessoa. Isso é o conselho do Senhor para as nossas vidas. Agora, 3 qualidades boas de um amigo. Como que eu posso saber se é um bom amigo mesmo? Primeira qualidade, lá em Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. É uma pessoa que não deixa de te amar. Esse é o verdadeiro amigo. Não importa o que você está passando, se é tempos difíceis ou não, ele está te amando da mesma forma. Eu vi um dia desse no Face uma coisa que me chamou a atenção. Mais ou menos assim: valorize as pessoas que estão contigo na tempestade, porque quando está ensolarado a praia está cheia. Dia de sol a praia está cheia, mas em tempo de tempestade a praia fica cheia. Mais ou menos esse versículo aí. Se é um amigo de verdade, ele vai te amar, independente do que você tenha. É uma pessoa que não tem interesse por aquilo que você tem, mas pelo que você é, por aquilo que você representa para ele. Uma outra qualidade, Provérbios 27, 5 e 6. Eu vou ler a versão que eu tenho aqui. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Sabe o que é isso, irmão?
O verdadeiro amigo diz o que precisa ser dito. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que é para nos salvar. Ele não deixa de dizer: olha, não vai por aqui, é perigoso. Esse caminho não pertence a você. Ele se preocupa, irmão. Ele não vai ver você indo para um buraco e vai deixar isso acontecer. Ele vai chamar a sua atenção. E muitas vezes nós não aceitamos isso. Ah, não quer mais ser nem meu amigo não, não é meu amigo não. Esse é o amigo verdadeiro. Aquele que se preocupa com você e não quer ver o seu mal, quer ver o seu bem. Uma outra característica de um amigo verdadeiro, João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se sacrificar pelo amigo. É tentar ser como Jesus, dando tempo de qualidade para essa pessoa. Se precisar de algum recurso, o que seja, é se sacrificar pelo outro. É se colocar na posição do outro. É sentir a dor do outro. É querer o bem-estar do outro. Então essas são algumas qualidades dos amigos. Eu falei um pouco sobre o que é ser um amigo. Mais pra frente nós vamos voltar sobre a amizade. Mas voltando a essa parábola, eu falei que eram 3 amigos. Não é isso? O que chegou de viagem, o que foi hospedar e o que estava dormindo. Na cultura judaica, a hospitalidade era algo assim muito precioso para eles. Muito importante. Então receber alguém em sua casa era algo de honra. Era algo muito bom. Então quando chegava um visitante em algum vilarejo, em alguma cidadezinha, toda a comunidade tinha o dever de atender bem essa pessoa, de receber, de ser um anfitrião. E naquele tempo, a palavra fala aqui que ele chegou lá meia-noite. Meia-noite ele chegou na casa do amigo. Mas naquela época era algo comum. Porque o sol era muito forte, era muito escaldante. Então o que eles faziam? Viajavam durante a noite. Mas não era igual hoje, que manda um zap: ó, amigo, estou chegando, daqui tanto tempo. Não tinha isso. Não tinha como se comunicar qual tempo que chegaria, se gastaria dias, se gastaria horas. Então eles simplesmente chegaram. Quem aqui já recebeu uma pessoa num horário que não estava esperando? Um monte, né? Já está lá com seu pijama, sua camiseta do deputado, misericórdia. Como diz o Joel Chave. E chega alguém, quando você olha lá, Jesus, vai sair todo mundo correndo, não é isso? Chegou alguém, corre, corre, corre. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Essa chegada não era uma chegada prevista. À meia-noite, chegou na casa do amigo. E uma pessoa, quando ela viajava, irmãos, naquele tempo, eles tinham que contar com a hospitalidade das pessoas. Sabe como é que eles faziam? Quando eles chegavam na cidade, eles iam para as praças. Por exemplo, aqui, se fosse naquele tempo ali, a Praça da Bíblia. Está passando um viajante e ia para a praça. Por quê? Lá naquela praça ele ficava ali. Aí as pessoas da cidade, as pessoas honradas, iam lá na praça. E ali conversava com a pessoa e levava essa pessoa para a casa dela, para se hospedar na casa dela. Eu não vou ler agora porque não dá tempo, mas lá em Juízes 19, de 15 a 20, fala sobre isso, como que era feito, né? As pessoas chegavam na praça e lá alguém ia. Imagina, irmão, se fosse da mesma forma agora, depender de uma pessoa para te buscar lá na praça, para te oferecer comida e um lugar para dormir.
Era assim que era feito. E quando chegava numa cidade que não tinha praça? Aí sabe o que eles faziam? Se assentava perto de um poço de água. Lá em Gênesis 24:11 fala, em Êxodo 2:15 também fala sobre isso. Quando Moisés fugiu, quando ele matou um homem que ele fugiu para uma cidade, ele foi para um poço. E fica lá sentado no poço, esperando alguém aparecer para lhe dar comida e um lugar para dormir. E se não aparece alguém, gente, fica no poço. No poço mesmo, no fundo do poço. Então eles ficavam esperando aparecer uma pessoa. Eu lembro que uma vez, quando eu era pequena, cadê a Denise? Lá em Barbacena, nós fomos em uma aventura. Eu digo que é uma aventura porque meu pai trabalhava de motorista, dirigia uma Kombi. E aí, o pai da minha mãe, ele tinha uma fazenda, uma chácara. E morava algumas pessoas lá. E o desejo da minha mãe era ir para lá. Passar uns dias lá, e a gente não tinha como. Meu pai pediu a Kombi emprestada na firma, eles emprestaram. Sei que era tanto sanfoneiro dentro daquela Kombi. Eu lembro que eu era criança, mas era gente. Eu não sei se tinha umas 15 pessoas, mas era muita gente. E nós fomos nessa Kombi, fica pro lado de Unai, a chácara. Vamos dizer assim, nós andamos 2 terços, faltando 1 terço para chegar, a Kombi quebrou. À noite, no meio do mato, do nada. E meu pai e minha mãe lá com 5 filhos, mais aquele tanto de sanfoneiro, mas os sanfoneiros eram maiores, né? 18, 20, e lá vai. E aí o que fazer? Irmãos, não tinha telefone, não tinha nada. Como que andava com crianças? Não sei quantos quilômetros, mas era longe. E aí meu pai avistou de longe, uma luzinha. Aí ele falou assim, olha, eu vou andar até essa luzinha que está mais próxima. E os outros o pessoal que estava com a gente, foram andando, nós vamos andando até chegar na chácara. E eles saíram andando. Meu pai e minha mãe nos pegou, nós 5, tudo escadinha. Eu deveria ter uns 6 anos, eu acho, no máximo. E nós fomos descendo até chegar nessa luzinha. Caminhamos um bom pedaço. Quando chegamos na luzinha, era uma casa. Na realidade não era uma casa, era um barraquinho, irmãos, bem humilde, de madeirite. Tinha só 2 cômodos nesse barraco. Aí veio um senhor falar com a gente. Meu pai pegou a identidade dele, mostrou, olha, eu sou fulano, nós estávamos indo para tal lugar, o carro quebrou, eu estou com criança e eu não conseguia, eu queria ver se a gente poderia ficar aqui para tentar arrumar a Kombi e tal. Aí o senhor falou, não, vocês podem ficar. E eu olhando assim, né? Tinha um filtro de barro, um fogãozinho pequenininho e tinha uns colchão no chão, onde eles estavam dormindo, porque já era tarde. Mas ele de pronto falou, não, pode ficar aqui. Eu só pensei assim, onde é, né? Aonde? Em cima de quem? Não tinha espaço, irmãos, mas mesmo assim ele falou, podem ficar. E nisso, nesse barulho, aquele tanto de criança, o dono da chácara veio. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês? Bem... Aí meu pai pegou a identidade novo. Eu sou fulano. Quase igual aquele. Eu sou da Universal, 5 filhos. Estou aqui, a Kombi quebrou. E foi explicar toda a história para o dono da chácara. Ele falou, vocês vão ficar na minha casa. Irmãos, nós saímos daquele lugar para o palácio. Nem a minha casa era tão linda quanto aquela casa. E ele nos levou para a casa dele. Cama, tinham vários quartos. Tinha até abajur, irmão. Eu falei, que isso? Vamos lá para acender assim. Eu falei, olha, não tinha visto aquele negócio. Tinha abajur do lado das camas. Um colchão tão macio. Ai, aquele cheiro daquele lençol, irmãos, limpinho. E eu fiquei olhando, eu falei, como é que pode? A gente saiu de um lugar que não tinha onde deitar para um palácio, um lugar desse.
E isso era só o começo. No outro dia cedo, o café da manhã era uma mesa. Pão de queijo, biscoito, torrada. Eu ficava, gente, que negócio é esse aqui? Eu vou comer, esse aqui que eu não vou comer. E a gente comendo igual um desesperado ali. Mas como nós somos bem tratados por alguém que nunca vimos. Nunca vimos. E a pessoa nos recebeu tão bem. Por isso, irmãos, a gente precisa trabalhar isso em nós. A hospitalidade. De receber as pessoas. De cuidar das pessoas. Sabe, lá em Hebreus 13, 2, a palavra diz assim, que muitas vezes nós estamos recebendo anjos sem saber. Recebendo pessoas que são anjos. Eu creio nisso, sabia? Nós já recebemos tantas pessoas na nossa casa, eu falo, eu creio que já veio um anjo aqui. Eu creio. Tantas pessoas nós já recebemos, já dormiram, já passaram lá em casa. Eu não sei nem contar quantas. Mas eu creio, eu falo, Senhor, eu creio que já passou um anjo por aqui. E ele foi recebido como os outros. E a palavra diz, lá em Mateus 10, 41 e 42. Coloca para nós aí. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, um copo d'água. Não precisa muita coisa. Talvez esteja passando na sua cabeça, mas a minha casa é pequena, minha casa é assim, minha casa é assado. Um copo d'água, irmãos. Não está falando de... Eu creio que aquele homem primeiro que nos recebeu na casa dele, ele tem o galardão dele. Ele não tinha condição nenhuma, mas ainda assim, ele teve a hospitalidade. Vocês podem ficar aqui. Aleluia. Sabe, a nossa atitude vale muito mais, irmãos, do que um banquete, do que... Oferece o seu melhor. Se esse é o seu melhor, seu galardão está lá no céu com o Senhor. E nessa parábola, esse viajante, ele não ficou, irmãos, lá na praça, não. Não ficou lá no poço, porque tinha um amigo. Glória a Deus pelos amigos. Glória a Deus. Ele tinha um amigo. Ele falou, bom, eu vou direto para onde? Para a casa do meu amigo. Ele tinha para onde ir. É tão bom, né, irmãos? Ter amigos que moram perto da praia, numa piscina legal, um churrasqueiro, uma amizade sincera. É bom demais a gente ter um lugar para a gente ir, ter um amigo para nos receber. Como é bom. E ele tinha um amigo, então ele foi direto para a casa do amigo. Só que, como eu disse, esse amigo não estava esperando. Mas ainda assim, quando ele chegou lá, esse amigo recebeu. A hospitalidade, irmãos, tinha que ser seguida. Ele tinha que receber o amigo dele, alimentar e ter um lugar para dormir. Mas aí surgiu um problema. Não tinha alimento. Não tinha comida para receber aquele amigo. Irmão, já recebeu alguém na hora do almoço, você só fritou um ovo, só fez um mexido e chega alguém? Ô, Jeová! Nesse caso aqui não tinha nem mexido. Não tinha nada. Mas ele queria receber um amigo dele. E amigo é assim, irmão. Tem água, toma água. Tem farinha, com farinha. Tem picanha, com picanha. Come junto. Só que nesse momento ele não tinha nada. Eu creio que ele ia ter ficado desesperado. No caso, a palavra fala que foi um amigo. Se fosse uma amiga, sua louca. Já imaginou uma mulher? Estava desesperada. Mas esse amigo pensou: eu vou dar um jeito.
Eu vou dar um jeito, mas o meu amigo vai ser alimentado. Quando eu era pequena lá em Barbacena, vou falar Denise de novo não. Nós inventamos de fazer um bolo. Juntamos assim umas 5 meninas. Vamos brincar de casinha, vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo de verdade. Não é de cozinhar, de verdade. Aí uma pegou farinha, outra pegou ovo, tal. Fizemos uma bacia enorme. Sem medida, sem nada não. Tem quanto? Lá na casa tem 2 ovos, na casa tem um. Traga. Tipo Chaves, foi jogando. E fomos misturando. Tem farinha, tem só um tiquinho, bota aqui. E fomos. E aí vamos assar esse bolo. Só que faltou um ingrediente. O fermento. Ai, irmão, nós andamos a vizinhança inteirinha, batendo de porta em porta. Tem fermento? Tem não. Vai de fulano, corre. Fermento? Não. Gente, a gente andou a vizinhança inteira, de casa em casa, buscando fermento. Ninguém tinha. Olha aí. Eu falei, e agora? Nós vamos comer o bolo assim mesmo, sem fazer nada. Cada um pegou uma colher e começamos a comer aquela massa. Até não aguentar mais. Todo mundo com a sua colherzinha comendo. Comendo aquele negócio. Porque não achamos o fermento na casa de ninguém. E deu uma dor de barriga no outro dia. Mas a gente vai atrás de um amigo, atrás de alguém para nos socorrer. Eu fui visitar a mãe de um aluno e cheguei lá, ela tão, sabe, assim, tão prestativa. E eu tinha ido lá para ajudá-la. E ela falou assim, professora, vou fazer um café para nós. Quem me conhece sabe que eu gosto de café, irmão. Eu tomo de vez em quando, mas eu não sou chegada no café. E aí ela falou, vou fazer um café. Eu falei, amei. Vamos lá. Aí quando ela chegou, eu falei assim, vixe, tem café não. Ela, não tem problema não. Olha Deus bom. Tem nada a ver não, fique tranquila. Então vou fazer um suco. Eu falei, tá bom. Isso tem açúcar não. Ô irmãos. Foi me dando uma agonia, assim, uma aflição. Por conta dela, ela queria fazer um agrado. Sabe? Ela queria fazer alguma coisa para mim. Mas tudo que ela procurava não tinha. Ia fazer o café, não tinha café. Fazer o suco, não tinha açúcar. Aí por fim ela falou assim, não professora, eu tô com uma galinha ali. Ô irmão, pegou os únicos ovos que tinha lá, botou no saquinho e me entregou. E eu não tinha como dizer não. Porque se era o desejo do coração dela me agradar. Aí vem eu com a sacola de ovinho, ela ficou sem nenhuma. Falei, oh meu Deus. Aí passou uns dias, eu fui lá, fiz uma compra, levei pra ela. Falei, vamos fazer o café hoje. E ela numa alegria, numa felicidade. Sei que passou alguns anos, encontrei com ela, ela falou assim, professora, depois daqueles dias lá e tudo, eu consegui arrumar um emprego. Estou trabalhando, coloquei cerâmica no chão da minha casa. Lá era piso, chão mesmo. Não era nem piso grosso, era no chão. Coloquei piso grosso e eu quero fazer um almoço para a senhora. Sabe assim, aquela hospitalidade de te agradar, de fazer algo pelo outro. Simples, irmãos, mas de coração. De coração. Então assim, é algo simples. E voltando para essa parábola, ele falou, bom, não tenho comida, meia-noite, tem alguma coisa aberta? Muito difícil, irmãos. Não tinha nada para ele comprar algo. Ele falou, bom, eu vou na casa do meu amigo, eu tenho um amigo. Vou na casa dele agora. Chegou um amigo, não tinha comida, o amigo foi na casa de um amigo. Vou na casa do meu amigo. Irmãos, tem coisas que a gente só pede para um amigo de verdade. Com certeza podia ter muita gente ali naquele lugar. Mas ele foi à casa de quem? De um amigo. Ele foi lá, olha, vou pedir para ele que ele vai me socorrer. Estou desesperado.
E ele foi na casa desse amigo, com expectativa de ser atendido. Mas quando ele chega lá, olha o versículo 7. O que acontece, irmãos? Quando ele chega, ô meu amigo, me ajuda. Estou desesperado aqui. O que o amigo responde? Não me incomodo. Não me incomode, já estou até dormindo. Meus filhos estão todos dormindo aqui. Oi, irmã. Foi um balde de água fria, sim ou não? Porque a expectativa dele era muito grande. Foi na casa do meu amigo. O que ele estava esperando a resposta do amigo? Agora? É já. Que eu tenho aqui, pode levar, é teu também, pode pegar. Isso é um amigo. Só que o amigo naquele momento falou, ó, tem como não. Tá todo mundo dormindo. Irmãos, agora imagina um amigo que estava dormindo. Criatura já dormindo, babando. Devia estar cansado. Botar aquela creche para dormir. Porque ele fala filhos, né? Se for igual a Igreja Batista aqui no 56, é no mínimo 5. Porque tanto menino espalhado dormindo, para ele acordar, ir lá. Só que acontece que o amigo dele que estava lá fora não foi embora. Ele continuou lá. Por favor, amigo, abre aí. É seu amigão que está aqui fora. E sou eu, tá, irmãos? Tá aqui não. Abre aí, amigo. Ô, Zequinha. Ô, coisa fofa. Pelo amor. Me ajuda, cara. Abre essa porta aí. E ele ficou ali insistindo, persistindo. E a palavra diz o quê? Que quando ele ficou persistindo, o que aconteceu? O amigo abriu a porta. O amigo foi atender o que ele estava querendo. Sabe, irmãos? Ele não teve vergonha de sair à noite em busca de uma refeição para um amigo dele. Ele não teve vergonha de pedir ajuda. Tem pessoas que sofrem, que passam por situações caladas. Tem vergonha de procurar alguém, vergonha de se expor. Este homem não teve vergonha. Para ajudar o amigo dele, ele foi atrás. Irmãos, eu vou seja sincero. Quando é para pedir para o outro, eu não tenho vergonha. Para mim, eu fico. As pessoas que me conhecem, no meu trabalho, na família, eu falo, poderia estar roubando, matando, não vou repetir o restante não. Mas estou aqui. E aí eu sempre, aí as meninas falam, o que você quer dessa vez? É o que é? Mas assim, para o outro eu não tenho vergonha nenhuma de pedir nada para ajudar alguém. Para mim eu fico assim, receiosa, muitas vezes nem peço, mas para o outro eu vou atrás mesmo e tento fazer o melhor. E assim, ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Irmãos, a gente sempre tem algo para dar para o outro. Sempre. Ninguém aqui pode dizer, pastor, eu não tenho nada. Não estou falando de dinheiro. Se tiver dinheiro também nos procure. Mas estou falando de algo, irmão. Seja um bolo, seja uma blusa, seja um abraço, seja uma palavra. Todo mundo tem algo a oferecer. Todo mundo aqui tem algo a oferecer. Quem estava no Monte Quinta? O pastor fez um propósito ali. E nós acatamos esse propósito, amém? Desse mês, a gente semear sobre a nossa família. Orar pela nossa família.
correr atrás das pessoas da nossa família. Então, se você não estava lá, eu te convido essa noite para entrar também nesse propósito conosco. De orar, de buscar. Sabe aquelas pessoas que há muito tempo você não vê? De procurá-las, de ligar, de ir na casa delas. E principalmente, irmãos, orar por elas. Eu falei para o pastor, eu obedeço meu pastor. Ele falou, eu já comecei aquele dia mesmo a orar. E Deus já abriu tantas portas. Tantas que vocês não fazem ideia. E eu falo, Senhor, e começou o mês, hein? Até o final terei muitas colheitas. Eu estarei ali naquele monte, levantando o altar para o Senhor. Já poderia levantar hoje. Vou esperar o final do mês, porque eu sei que tem muita coisa ainda para o Senhor fazer. Então não perca essa oportunidade de investir na sua família, de estar próximo da sua família. Aquele homem que em primeiro momento não se levantou. Deixa eu explicar um pouquinho como que era naquela época as casas humildes. Elas só tinham apenas um cômodo. Então certamente aquele homem estava deitado, cheio de colchão, ou esteira, não sei o que tinha naquela época. Talvez nem fosse colchão, mas algo para eles se deitarem. Então todos já estavam deitados, recolhidos, lamparina apagada. As portas eram muito pesadas. Então para fechar uma porta também era difícil. Então estava tudo ali já ajeitado. E para ele levantar, seria ou não um sacrifício? Sim ou não? Só os que estão vivos? Os que já foram? Era sacrifício. Mas uma das qualidades do amigo é o quê? Se sacrificar pelo seu amigo, pelo outro. Eu lembro que lá em casa, eu fiquei, nessa palavra eu fiquei imaginando. Quando nasceu o primeiro, Davi, eu não consegui, irmãos, colocar ele no quarto dele. Mas não é porque era medo de deixar ele sozinho, é porque eu não tinha força para buscar o menino, dar mamar, voltar. Sabe o que é trajeto? Quem entende? Eu não tinha força para fazer esse negócio. Aí a gente colocou o quê? Vamos deixar ele dormir na nossa cama. Aí ele ficou na cama com a gente. Aí quando veio o segundo, Daniel, eu falei, e agora? O negócio tá arrochando, né? Aí o Davi tinha o quê? 1 ano e 7 meses, chegou Daniel. Eu falei, ixi, e agora? Aí o pastor, não. Para não ficar esse trem apertado, ele pegou uma cama de solteiro, aquelas de puxar, e parafusou na cama de casal. O pastor é engenheiro, vocês estão por fora dele. E aí ele parafusou a cama e puxava a cama. O nosso quarto era pequeno, tinha um guarda-roupa, a cama e um criado. E ele puxava a cama. Quando ele puxava essa cama, irmãos, para ir ao banheiro, é coisa de louco. Você tinha que pular menino, pular a cama para chegar no banheiro. Você deixava para lá, para não faça amanhã mesmo. Não vou tomar um gole d'água essa noite para não ter que ir ao banheiro. E aí chegou Danilo. Falei, e agora? Não fazer. Falei, não, bota o menino assim, eu vou atravessar. Irmãos, para levantar ele parecia campo minado, pra você poder sair, pra você pisar. E de vez em quando à noite eu olhei para lá, sei da luz, caiu um menino, não sei qual foi, mas caiu, eu escutei a pancada. Para achar o negócio para acender, irmão, já tinha passado por cima de 2 meninos. Falei, gente, mas... Sabe, eu entendo perfeitamente esse amigo aqui, eu me coloco na situação dele. Se alguém batesse lá para levantar, irmão, fica quieto, pelo amor. Era uma coisa de doido para levantar. E eu imagino esse amigo aqui, nessa situação, porta pesada, tudo fechado. Mas mesmo assim, ele se levantou para atender o amigo que estava em apuros. Porque esse amigo, ele foi o quê? Insistente. Ele foi insistente. E essa parábola, irmãos, tudo isso que foi dito até agora, é
para falar de oração. Tudo isso que foi dito de amigo, de hospitalidade, tudo isso é para falar de oração. Porque esse capítulo ele começa falando quando o discípulo diz para o Senhor: me ensina a orar. Irmãos, no ministério de Jesus, a oração era algo tão forte que logo os discípulos perceberam que a oração é fundamental. O exemplo de Jesus o tempo inteiro orando, despertou isso nos discípulos. O quanto é importante orar. Eles viam Jesus constantemente orando. E um deles, a Bíblia não relata qual foi, falou: me ensina a orar. Me ensina, como é que é isso? E aí Jesus vai mostrando a oração do Pai Nosso. Ele vai ensinando até chegar nessa parábola. Sabe, irmãos, quando nós estamos em apuros, em dificuldades, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? É orar. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz tudo que a gente pode fazer. A gente fala assim: o jeito agora é orar. O jeito agora é orar. Sendo que a oração, irmãos, é a primeira coisa. Jesus orava em tudo, no seu batismo, na alimentação, quando encontrava uma pessoa, em tudo. Tudo Jesus orava. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração, ela move o mundo espiritual em nosso favor. Ela move. Ela nos dá estratégias de como agir, forças para aguentar as dificuldades. É na oração que nós fortalecemos. Não importa, irmãos, o tempo ou a circunstância. Essa parábola nos mostra que podemos pedir socorro e auxílio para Deus a qualquer momento. Meia-noite, 1h, à tarde, de manhã, não tem hora. Às 24 horas o Senhor está disposto a ouvir a nossa oração. Porque a oração, ela muda a situação, ela muda a sentença. Ela faz milagre. Ela me transforma, ela te transforma. Ela nos faz melhor. Se nós bem soubéssemos, irmãos, o poder da oração. Como a palavra diz, orar sem cessar. Em todo tempo. E essa é importante, como é importante a oração, porque Deus, Ele é um ser relacional. Ele quer relacionar conosco. E através da oração nós conseguimos esse relacionamento com Deus. Deus nos criou imagem e semelhança dEle. Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de amigos. Mas nós precisamos relacionar com Deus. Nós precisamos estar mais próximo de Deus. É primordial a oração com o Senhor. Porque quando a gente ora ao Senhor, o Senhor, Ele reorganiza o nosso interior. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, ela é organizada pelo Senhor. É o momento que nós paramos e o que o Senhor vai tomando cada coisa. Quando nós oramos, nós entregamos para Ele. Dizemos: Senhor, está aqui. Essa causa é tua. Sabe, irmãos, orar nos conecta com Deus. Ele é um ato de sobrevivência da nossa vida espiritual. Sem a oração, dificilmente vamos sobreviver. A nossa vida espiritual, ela vai, afundando, caindo. Tem uma frase de um escritor chamado Clemente de Alexandria. Ele diz assim: orar é manter a companhia com Deus. Qual a melhor companhia a não ser o Senhor? Orar é manter a companhia com Deus. É relacionamento, é intimidade. Lá em Êxodo 33:11, coloca para nós. 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo.
Irmão, sabe o que esse versículo fala? Que Moisés tinha tanta intimidade, tanto relacionamento com Deus, que o Senhor falava com ele face a face, como estivesse conversando com um amigo. Como a gente conversa com um amigo, era esse o relacionamento de Moisés com o Senhor. E outro, o próprio Abraão, lá em Tiago 2:23, fala que ele foi chamado amigo de Deus. E não foi ele que falou, eu sou amigo de Deus. Deus que falou, você é meu amigo. Você é um amigo para mim, Abraão. Gente, eu fico imaginando aquele homem. Eu falo, Senhor, como que um homem foi chamado amigo de Deus? E Abraão não era um homem perfeito não, irmãos. Mas ele tinha características que Deus amava: obediência, perseverança e fé. Ingredientes que nos aproximam mais e mais de Deus. E no versículo 9 aí, Lucas 11:9. E eu vos digo a vós: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-vos-á. Ele fala 3 verbos: pedir, buscar e bater. Você tem sido persistente na sua oração, na sua busca com o Senhor? Irmãos, às vezes oramos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixa pra lá. Deus não está ouvindo minha oração. Deus não é nosso empregado, irmãos. Não é nosso caixa eletrônico. Deus é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos continuar pedindo ao Senhor, nos relacionando com o Senhor. Ser insistente com o Senhor, irmãos, não é pecado não. Persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil. Você é uma pessoa que desiste fácil? Tem pessoas que começam a ler um livro. Quando chega na metade do livro, não, vou ler não. Começa a fazer um curso. Na metade do curso, não vou fazer não. Começa a estudar e começa com uma matéria de dificuldade. Vou estudar mais não. Irmãos, temos que ser persistentes, perseverantes. A porta ela é estreita ou ela é larga? Ela é estreita. Para aqueles que perseveram vão passar pela porta estreita. Somente aqueles que perseverarem até o fim, a palavra diz que ganhará a coroa da vida. Paulo fala muito sobre isso, sobre o atleta, que ele tem um objetivo. Passa a vida toda, irmãos, eu fico olhando os documentários. Eles passam se preparando, alimentação, exercício, abre mão de tantas coisas, porque no final eles querem estar ali, recebendo a sua medalha, o seu troféu. E assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos perseverar em oração, em busca, para recebermos a nossa coroa da vida. É algo eterno, algo que é para sempre. Nós temos perseverado, nós temos corrido atrás. Perseverança, que também quer dizer empenho, constância. Irmãos, como a igreja no modo geral tem sido inconstante, não só a igreja aqui, a igreja do Senhor Jesus. Um dia está, no outro dia não está. Um dia eu vou orar, outro dia não. A inconstância com o Senhor. Nós precisamos ser constantes, buscar essa constância, buscar esse empenho. Nem sempre, irmãos, o Senhor vai nos atender imediatamente. Às vezes sim, mas isso não é via de regra. E outra coisa, para o Senhor nos atender, precisamos procurar obedecer à vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer.
Muitas coisas o Senhor não entregou para nós, sabe por quê? Porque não temos maturidade, não atingimos ainda a maturidade a ponto de receber aquilo que nós desejamos. Você vai entregar um celular de última geração para uma criança de 3 anos? Sim ou não? Não. Ela não vai saber utilizar. Ela não vai saber mexer naquilo. Aquilo não vai ser proveitoso para ela. Resumindo, você vai gastar dinheiro fora, não é isso? Tem coisas que o Senhor ainda não nos entregou, porque não temos a maturidade para receber. Não estamos preparados para receber. E a gente quer coisa rápida, imediata. Sabe, irmãos, a oração ela funciona como uma causa na justiça. Primeira instância é terrena. Depois o Espírito Santo vem intercedendo até chegar na paz celestial. E Ele é que bate o martelo de sim ou não. Ele é que dá a última palavra, vem do Senhor. É dele. Por isso que devemos andar com o Senhor. Continuando o versículo aí 9. Aliás, vamos para o 10. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Oh, irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar. Pode ter certeza. Qual pai aqui, a palavra diz, que não tem prazer em abençoar o seu filho? Oh, irmãos, deixamos de fazer coisas para nós, para abençoar os nossos filhos, e ficamos felizes. Sabe, às vezes a gente fala assim, quando a pessoa trata o nosso filho bem, é melhor que tratar a gente bem. Sim ou não? E assim é o Pai conosco. Ele tem prazer em nos abençoar. Prazer que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Mas a chave de tudo isso, irmãos, é a oração. É o nosso relacionamento e intimidade com Deus. Ontem nós estávamos explicando para uma pessoa que ela não estava entendendo como que Deus fala com você, como que é isso. Nós estávamos tentando explicar. Deus, ele fala de diversas formas. Mas uma dessas maneiras é na oração. É quando nós nos relacionamos com Ele. E Ele tem prazer em nos abençoar. Abaixa a sua cabeça um instante. Enquanto essa canção eu quero que você reflita